Carol, sim, a ordem ali que foi entendida pelos principais parlamentares do PL é que não é o momento de estar fora de Brasília. A gente está no reinício dos trabalhos no Congresso Nacional. Alguns parlamentares já estavam vindo para Brasília, mas muitos planejavam essa volta hoje, mais para o final do dia, até amanhã, quarta-feira, diante, de um cenário em que a gente ainda está reaquecendo os motores no Legislativo. Mas alguns optaram, inclusive, por antecipar essa volta para estar em Brasília, participando de atos e também de entrevistas da oposição para repercutir o posicionamento deles em relação a essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Então, quem estava aqui em Brasília, Carol, foi chegando no aeroporto e foi direto para a sede do PL para discutir a situação com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Um exemplo é o próprio líder da bancada na Câmara dos Deputados, Sócrates Cavalcante, que chegou já no início da noite, a notícia tinha acabado de vir à tona e foi para essa reunião. O Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado Federal, também participou. Zucco, que é líder da oposição na Câmara, foi outro nome. Magno Malta, que é um aliado de primeira ordem, senador pelo Espírito Santo, também. E depois a gente tem notícia que Flávio Bolsonaro também se juntou a esse grupo para que eles pudessem discutir as primeiras estratégias em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Carol, todos que eu conversei assim que a decisão saiu não relataram surpresa, diferentemente do tom da nota da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque eles afirmam que isso representa uma escalada que já era esperada diante das aplicações de sanções pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o autor dessas determinações em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, sem tom de surpresa, o tom é realmente de tentar explicar o ponto de vista deles que motivou essa decisão mais grave do ministro Alexandre de Moraes. Tem uma nota em que eles afirmam, inclusive, esse tom que eles devem adotar nas entrevistas ao longo dessa terça-feira, que Bolsonaro não foi preso por corrupção, por desvio de verbas, por rachadinhas ou por roubar aposentados. Então, uma série de indiretas aí. Foi preso por assistir de um celular alheio manifestações pacíficas em sua defesa e que isso é inaceitável. É esse o tom que eles devem adotar ao longo de todo o dia. Carol, a gente vai explicar os pormenores também dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas só para trazer o contraponto, na decisão fica claro que o ministro entendeu e juristas entenderam da mesma forma que houve, sim, uma infração de Jair Bolsonaro em relação às medidas cautelares e que não dá para você ter um tratamento distinto para Bolsonaro que você teria em relação a outros investigados. Esse é o ponto central. Agora, os aliados, Carol, também calculam tudo com muito cuidado, porque a partir de agora, esse acesso a Jair Bolsonaro está muito mais restrito. Restrito, inclusive, aos filhos dele que não moram com ele. Jair Renan, o Flávio Bolsonaro, que para irem visitar o pai vão ter que pedir uma autorização do Supremo Tribunal Federal, porque é isso que diz a decisão. E qual que é o risco? Por que tudo tem que ser muito bem calculado? Porque o ministro Alexandre de Moraes coloca o próximo passo, numa espécie de gradação que ele estabeleceu. Primeiras medidas cautelares, a tornozeleira eletrônica entre elas. Agora a prisão domiciliar, que ainda não é uma prisão preventiva e que provocaria, inclusive, potencialmente, um risco de uma ida de Jair Bolsonaro para o complexo penitenciário, para a prisão propriamente dita. Mas se houver qualquer ali tentativa de driblar as medidas que foram impostas, aí poderia escalar para essa prisão preventiva. Então é por isso que os aliados também estão calculando muito bem por onde que podem ir nessas repercussões. Essa reunião de ontem foi sobretudo para discutir essas estratégias, ouvir o filho também de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro,
e preparar as reações do dia seguinte, mais conhecido como essa terça-feira. Toda terça-feira, a oposição faz uma reunião pela manhã na casa do líder na Câmara, o coronel Zuco. Essa reunião está de pé, os parlamentares estarão neste café da manhã e, na sequência, devem ir para o Congresso Nacional para uma entrevista coletiva programada para as 11 horas da manhã, onde eles querem fazer este ato de repúdio em relação às determinações do ministro Alexandre de Moraes. São reuniões também, Carol, em que eles vão pensando, em estratégias para as redes sociais, eles vão pensando em linhas de engajamento também do bolsonarismo, de mobilização e de reações no legislativo. Mas essas reações no legislativo hoje têm um alcance muito limitado, sobretudo porque qualquer tentativa, e a gente foi mapeando isso, que havia uma intenção de se discutir alguma alternativa de anistia, foi sepultada diante do atrelamento que houve entre o tarifaço, que prejudica os setores produtivos, a economia do Brasil, e a situação política de Jair Bolsonaro. Então, isso irritou muito os presidentes da Câmara e do Senado Federal, porque houve ali menções, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro, de que os próprios presidentes poderiam sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos, assim como o ministro Alexandre de Moraes. Então, esse assunto está sendo considerado bastante sepultado no momento no Congresso Nacional, Carol, até que venha algum tipo de fato novo. Se não vier algum tipo de fato novo, é assim que os dois presidentes pretendem tocar a agenda, deixar essas pautas mais de lado e ir tocando uma agenda que fale realmente de agenda de país, de agenda de governo, que era algo que a gente conversava muito ontem nessas expectativas que temos para este segundo semestre no Congresso Nacional. Então, a gente vai ter que entender, obstrução, por exemplo, se a oposição escolher esse caminho, isso lá atrás também não deu muito certo, porque esbarrou em questões ali que também mexiam com as respostas do Legislativo, só para concluir, em relação ao tarifaço. A gente viu a questão da lei da reciprocidade, que o PL tentou aplicar uma certa obstrução. Obstrução é você tentar atrapalhar os trabalhos, são pontos regimentais, os parlamentares podem fazer isso, mas era um assunto que não tinha como ficar contra. Então, ficar ali naquele momento em obstrução só falou mais contra o partido do que favoravelmente, só irritou mais os parlamentares ali do Centrão. Então, são momentos de definição de estratégia e de você pensar realmente no cálculo de cada passo daqui para frente, Carol.